e não há ninguém que possa escapar das suas mãos, porque operando o Senhor, quem impedirá? Balhuve Adonai Ameruchav Leolam Vaed, Baruch Shem Kavod Malchut Leolam Vaed. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo. A sua palavra dura para sempre. Bendito seja o teu nome. O teu reino jamais será. Com as mãos para o céu, diga glória a Deus. Diga santo, santo, santo é o Senhor. E glorifica Ele com as suas palmas. Nessa mensagem, em poucos minutos, eu quero antes fazer um desabafo. Eu vou contar alguma coisa da minha vida que talvez vocês não saberiam. Há um tempo atrás, eu olhei para minha alma diante da clausura da escuridão que eu estava, em agendas pregando, com tapas nas costas, com elogios. Afinal de contas, eu estava cumprindo o que as pessoas esperavam com que eu fosse. A minha esposa, meu filho dentro de casa, a provisão, algumas dificuldades. Mas um dia eu comecei a perceber que dentro de mim, escuta isso, mesmo sendo pregador, mesmo orando pelos enfermos, mesmo vendo Deus operar coisas sobrenaturais, mesmo trazendo uma mensagem de alegria e de esperança, eu olhei para dentro de mim e percebi simplesmente que eu ainda não era feliz. E eu comecei a procurar a felicidade, não em lugares, mas na minha própria mente. Eu falei, não é possível. Não é possível, eu estou fazendo tudo certo. Eu estou pregando, eu estou jejuando, eu estou orando, mas a tristeza não largava o meu interior. Eu olhava para mim mesmo e não via sentido. Escuta o que eu vou lhe falar. Com todas as promessas do passado, do presente e sobre o futuro, eu não conseguia ver sentido aquelas promessas, sendo que a tristeza dentro da minha alma continuava. E o engraçado é que nessa situação, nós que estamos à frente de alguma coisa, nós temos que dar sorrisos e palavras de esperança para pessoas. E em cultos indo e vindo, e as manifestações, eu pregava, alguém dizia, nossa, que mensagem abençoada. Eu entrava dentro do carro com vontade de chorar. Eu falei, eu nunca mais quero pregar. E todas as mensagens para mim eram as piores. Escuta isso daqui. Todo conhecimento para mim era sem sentido, Giovanni. O grego, o hebraico, o aramaico, as revelações, todas eram sem sentido. E mesmo os momentos no meu quarto, que o céu parecia descer, que Deus parecia ser tangível para mim, que parecia me ser um Superman, naqueles momentos em que a gente acha que de fato nós vamos vencer tudo, acabava-se aquilo e eu caía na minha realidade e via o quão frágil eu era. E buscando a felicidade, buscando a plenitude dentro de mim,
eu percebi que a clausura que eu passei foi motivo de muitos ministérios sucumbirem. No Brasil hoje nós temos o índice de o maior suicídio de pastores, líderes religiosos, que pregam que vai dar tudo certo, que Deus vai curar, que Deus vai transformar, que estão sorrindo para você, que parecem super-heróis, que parecem não ter fraquezas. Esses homens, na maioria das vezes, quando chegam dentro de casa, estão aprisionados dentro da sua própria alma. E o pior de tudo é que não tem ninguém capaz de ajudar a esses homens. Entenda algo: dependendo do nível que você sobe com Deus, você consegue descer de lá para ajudar alguém, mas alguém que está embaixo não consegue subir para te ajudar, porque a pressão espiritual, a luta, a armadilha é outro modo. Se você é novo na fé, o diabo vai usar o plano mais fraco com você. E na maioria dos crentes ele mantém esse plano durante muitos anos. Mas à medida que você vai subindo, à medida que você progride, a forma que o diabo vai lhe tratar é totalmente diferente. Os níveis de batalha psicológica, familiar, espiritual e física sobre você serão de uma forma totalmente diferente. E quando eu olho alguns homens de Deus, como por exemplo Moisés, estou falando de um homem que parece estar com uma capa vermelha e um cajado nas mãos, e diz para o mar: abre-se, e o mar tem que se abrir. O homem que falou: se vocês não quiserem servir a Deus, a terra vai engolir vocês. E a terra ouviu aquilo que aquele homem disse. O mesmo homem que profetizou pragas que arruinaram a maior nação do seu tempo. O mesmo homem que nem todos os deuses do Egito poderiam parar ele. Esse mesmo homem agora está com as tábuas, ele quebra e fala: Deus, eu não quero mais. O mesmo homem que fez cair fogo do céu agora está no canto, no escuro. Talvez se fosse nos nossos dias, em uma cama, deitado, coberto pelo seu edredom, chorando e falando: Deus, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que ninguém. E nessa hora a gente não entende o porquê. Nessa hora a gente não entende porque Jonas, o homem que era profeta, que podia ouvir a voz de Deus, assim como você está ouvindo a minha aqui, ele fala: Deus, eu não quero mais, envia outro, eu não quero. A prisão dentro da alma, a angústia. Nós estamos falando de homens que, se a Bíblia não narrasse a fraqueza deles, nós talvez iríamos santificá-los, beatificá-los, iríamos transformar eles em super-heróis, homens de ferro, homens sem falhas. Porém agora está profetizado um homem que viria na terra, mas não seria como todos os outros. Esse seria o Mashiach, o Messias, o homem que carrega a plenitude de Deus. Esse homem, ele viria para libertar os judeus do jugo de Roma. Esse homem era esperado por todo mundo ser um super-herói. Esse homem deveria ser aquele que, com autoridade, mais do que Moisés, mais do que os outros profetas, ele teria que reger aquela libertação ferrenha com mãos fortes. Agora esse homem está no meio de nós, e nada do que as pessoas esperavam, ele era. As pessoas esperavam um homem zarrão, e nós temos um homem de no máximo 1,70 m de altura. As pessoas esperavam um Jesus como ele é pintado hoje, mas nós estamos falando de um Jesus com a pele queimada, com o nariz meio que achatado por causa do clima quente. Estamos falando não de um homem com os cabelos lisos, estamos falando de um homem com o cabelo meio que bagunçado por causa do vento, a perna dele folveira por causa da poeira, os pés estão rachados, mas esse homem carrega dentro dele uma coisa que nenhum dos outros puderam ter. Esse homem carrega dentro dele
uma coisa que é o maior milagre, escuta o que eu vou lhe falar aqui, maior do que abrir o mar vermelho, maior do que as pragas das moscas, das rãs, maior do que a água brotar da rocha do nada, e todo mundo vê Moisés e fala: esse homem, ele é de Deus. Maior do que todos esses sinais na vida de Moisés, o maior sinal na vida de Moisés foi esse: e Moisés se tornou o homem mais manso da terra. Porque dominar o que é externo é fácil, o maior milagre é dominar ele mesmo. O maior milagre é um homem que antes era nervoso, era temperamental, agora ele sabe lidar em qualquer situação, ele sabe administrar suas emoções, ele é flexível, ele é paciente, ele é misericordioso, ele não deixa o dia dele ser arruinado por causa de uma patifaria pequena. Esse homem que antigamente ele iria quebrar o barraco, agora ele está com pressões intensas nas costas dele e ainda está tranquilo. Esse é o maior milagre. O maior milagre na vida de Jesus não foram os mortos que ele ressuscitou. O maior milagre na vida de Jesus não foi ter ele andado, escuta o que eu vou lhe falar aqui, por cima das águas. Jesus vai revelar quem ele é. Não é no seu poder de operar coisas miraculosas. Jesus vai revelar o verdadeiro potencial dele, mostrando o poder que ele tem de receber danos e manter-se intacto. Vou repetir. O poder de um homem não é medido naquilo que ele faz por fora, mas é em como ele administra o seu interior diante de algo contrário em que ele aparece, diante de humilhações, diante de um tapa na cara, diante de uma gritaria, diante de falsos testemunhos. Nós estamos diante de um tempo em que as pessoas esbanjam o exterior, só que por dentro estão arruinadas. Pessoas que dominam cães, dominam cavalos, dominam veículos gigantescos, mas não conseguem dominar as suas próprias reações. Pessoas que sem ver estão gritando dentro de casa. Pessoas que sem perceber já estão dando um chilique. Pessoas que por uma unha o dia dela é arruinado. Se ela programou algo e aquilo não dá certo para ela, o mundo dela terminou. Pessoas que não podem ser contrariadas, porque ela ser contrariada é uma ofensa para o orgulho dela. Pessoas que não podem receber um não. Estou falando de crentes, porque se eles receberem um não, é um desaforo. Pessoas que não sabem ouvir ninguém, pessoas que querem dar um parecer para toda situação, pessoas que não sabem ficar em silêncio na hora que precisam, e pessoas que na hora que são pressionadas, elas choram, pessoas que na hora que são pressionadas se irritam, rodam a baiana. Essas pessoas são infelizes ainda. E quando eu olhei para dentro de mim mesmo, eu falei: Deus, está faltando algo dentro de mim. E o Espírito Santo bradou no meu coração: filho, a felicidade não está em nada disso que você está vivendo. A felicidade está em se parecer com Jesus. No texto que nós lemos, Jesus está sendo pressionado. Todos ao seu redor estão com o seu nível de cortisol no máximo, estresse, adrenalina. Pessoas estão com as suas ações cognitivas no máximo. Agora Jesus, escuta isso aqui,
está brando, está tranquilo. Isso é um milagre. Quando seu marido gritar com você, você se manter plena. Isso é um milagre. Quando seu filho passar dos limites com você e aquilo não desestabilizar o seu interior, isso é um milagre. Quando você receber uma má notícia, você foi despedido, foi despejado, você ter resiliência o suficiente. O que é resiliência? É o poder de transformar decepções em vitórias. Porque qualquer pessoa no seu lugar suicidaria, mas você passa por aquilo como se não fosse nada. Porque nada abala o seu homem interior. Porque nada te tira do sério, a sua mente ela é blindada pelo Espírito Santo. Estamos falando de um domínio próprio fora do comum. Um homem que está diante de 1000 soldados, ele está falando em uma voz suave. Ele não está gritando para 1000 homens. Jesus não grita, mas Jesus, 1000 homens não vão te ouvir assim, ainda mais com essa gritaria aí de Pedro e de todos os discípulos. Jesus mantém o mesmo nível de voz. E se vire para lá quem estiver gritando. Quem quiser ouvir, que abaixe o seu volume para ouvir a voz dele. Isso daqui é algo que nós precisamos aprender. Jesus te dava uma ordem. Se você não acatasse, ele conversava e se relacionava com você da mesma forma. Ele não ficava indiferente. A mesma simpatia, a mesma educação. Pessoas que, se você não faz aquilo que elas te pediram, ou se você está em débito com elas, elas não olham nem na sua cara. Isso é algo que você precisa curar dentro de você. Porque senão você vai ganhar o mundo todo e não vai ser feliz. Estamos falando de um homem que tinha a capacidade de acordar de manhã cedo, 4h30 da manhã. Jesus já estava longe, nos desertos, orando. E iria dormir só à noite fazendo a obra de Deus. Alguém disse assim: estou muito cansado, não consigo vir no culto. Mentira, é senso de prioridade errado. Porque Jesus está mostrando que em meio ao desgaste físico dele, ele não tinha desgaste emocional. Pessoas que, se você pressionar o físico delas, um dia de trabalho para elas já é o suficiente. Para chegar em casa são demônios dentro de casa. Jesus labutava dias e dias e se mantinha a mesma pessoa emocionalmente. Ele poderia ter uma voz mais pesada, o olho mais caído, mas mantinha-se pleno da mesma forma. A Bíblia está querendo falar com você. O desgaste físico não é desculpa para você dar piti com ninguém. Agora Jesus fala assim com ele: gente, antes de tudo, Judas chega. E Judas chega e Jesus olha nos olhos dele. Jesus já sabia de tudo que Judas iria fazer há muito tempo. E Jesus diz assim: amigo, com um beijo traz o filho do homem. Jesus estava treinado, escuta o que eu vou lhe falar, a conseguir passar por qualquer tipo de decepção, por mais profunda que ela fosse, e não abalaria ele. Sabe qual que é o maior desafio de se parecer com Jesus? É caminhar no meio de cobras e chamar elas de amigo. É conviver com gente folgada, que vai montar nas suas costas, vai montar na sua mansidão, porque é só você querer mudar, que o diabo vai enviar um tanto de gente para testar você. Aí você vai ver pessoas que vão passar dos limites com você, sem dó. Estou dizendo, sem dó. Porque as mesmas pessoas que cobram que você mude,
vão ser as mesmas pessoas que vão ser pedra de tropeço para que você volte atrás. Glória a Deus. Deus está falando com alguém aqui hoje. Essas mesmas pessoas vão pesar você sem dó. E você vai ter que ter capacidade de engolir sapo. Eu vou lhe falar algo. O maior jejum que existe não é só comer pão, não é só beber água. O maior jejum é um jejum de sapo. É engolir sapo todo dia. É o jejum mais poderoso que o homem pode fazer. Jesus diz assim: amigo, Jesus estava pronto, Giovanni, para ser traído por qualquer pessoa. A verdade é que nós não estamos prontos para sermos traídos, porque nós criamos uma falsa imagem de cristandade, nós criamos uma falsa imagem de igreja, porque igreja não é céu, igreja é terra. E quando somos decepcionados, a coisa mínima que seja já é o suficiente para desestabilizar toda a nossa vida. Estava lendo uma frase, Franciele me dizendo assim, um livro que a gente está lendo. A frase diz assim, olha só: uma crítica é o suficiente para estragar um dia. Era o que mais? Vou olhar aqui para vocês agora. Não. Um olhar atravessado pode comprometer um dia. Uma crítica pode comprometer uma semana. Uma traição pode comprometer uma vida. Anota isso daí. Um olhar atravessado pode comprometer um dia. Uma crítica pode comprometer uma semana. Uma traição pode comprometer uma vida, dependendo do modo que a pessoa vai administrar suas próprias emoções. Agora Jesus está diante daqueles homens e fala assim: vocês só estão me prendendo agora porque essa é a vossa hora e o poder das trevas. A mensagem que eu tenho para vocês hoje é essa: a hora e o poder das trevas. Porque todos os dias, uma hora é a hora do poder das trevas. Aleatoriamente, uma hora as trevas irão se manifestar. Jesus estende as mãos e fala assim: pode me levar. Jesus é levado, escuta isso daqui, para a casa do sumo sacerdote da época, o Gadol Cohen. Simplesmente ele está na cúpula dos 70 homens que compunham o Sinédrio. Estamos falando de homens que conheciam a Bíblia de cabo a rabo. Agora Jesus está diante daqueles homens, as maiores autoridades de Israel, religiosas, e Jesus está pleno, Jesus não treme, porque Jesus sabe quem Ele é diante de Deus. Estou profetizando na sua vida que o diabo vai tentar te pressionar de várias formas, vai colocar gente grande para tentar te afrontar, vai colocar situações enormes para tentar entrar na sua mente, mas você vai se manter intacto por causa do brilho do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Jesus era um tipo de pessoa que não ficava, as emoções dele não vinham à flor da pele. Pessoas que acabou de receber uma bênção, ficou empolgado demais, saiu pulando, tropicou, caiu e machucou. Não soube administrar as suas próprias emoções. Agora, o sumo sacerdote, o Gadol Cohen, escuta isso daqui que agora é muito forte.
Esse homem, Giovanni, tem um talhe gadol que só ele poderia ter. Ele tem a capa mais pesada de Israel. Parafraseando, o ministério mais pesado. A capa era de linho fino, era branca e preta, porque branco e azul é para discípulo, branco e preto é para mestre. E esse homem vai perguntar para Jesus: Atabem Elohim, tu és o Filho de Deus? Jesus fica calado, porque melhor e mais poderoso do que o diálogo é o silêncio. Anote isso daí. Você resolve mais coisas em silêncio do que dialogando. Jesus está calado, olha, está preso com a cabeça abaixada. Os cabelos cobrem os seus olhos. Ele ainda está suado de sangue. E alguém olha para ele: ixi, já está sangrando, nós nem começamos a bater. A roupa dele está com respingos de sangue. Jesus também tem um talit, uma capa. A capa dele não era tão portentosa igual a capa do sumo sacerdote, mas quem tocava na orla da capa dele era curado. A capa dele não era cara, mas tinha glória de Deus, tinha unção de Deus. Porque a unção de Deus, anote isso daí nas tábuas do seu coração: quanto mais simples for, mais unção terá. A capa dele manchada de sangue. E alguém vai se levantar dos 70, escuta isso daqui, eu estou lhe falando, que a hora e o poder das trevas é a hora de acusação. E ninguém está pronto para ser acusado por 70 pessoas de uma vez só. Esse homem, ele pregou isso. Ele disse que iria destruir o templo e reconstruir em 3 dias. E Jesus está calado, ele não se defende. Jesus não se... fala comigo aí, Jesus não se defende. Quando você aprender a responder acusações com silêncio, você pode ter certeza que você vai estar progredindo de nível com Deus. É assim que a gente vê quem é homem de Deus e quem não é varão. Então acusando, está falando assim: mas seu palhaço, você fazia isso, você, mulher, você não presta, você não lava roupa, você não estende a roupa, você, homem, você é um vagabundo, você não trabalha, não faz nada, tá assim. Quanto mais silêncio, mais a ira do inimigo irá se despertar. E quanto mais a ira dele se despertar, mais fácil ele será nocauteado pelo próprio Deus. Sabe o que Davi Demela fez? Sabe não? Davi instigou a ira de Golias. Estou te dando um segredo, escuta isso daqui, para vencer qualquer batalha. Golias era um homem de quase 3 metros, porém ele veio com 2 escudeiros na frente, é só você ler. Escudeiros era um homem que vinha com escudo na frente. Elias estava por detrás dos escudeiros, e Davi veio sem escudeiro nenhum. E sabe o que Davi fala? Hoje ainda eu vou arrancar sua cabeça, e o seu corpo será para os corvos comerem. Despertou a ira do gigante. O gigante sai por detrás dos escudeiros. O pior erro dele, porque quem está irado sai de trás da sua própria proteção. Glória a Deus. E quando Golias sai, Davi fala: perdeu o pregório. Quando você irá, você vai estar saindo debaixo do escudo de Deus.
e vai estar vulnerável para o diabo atacar você. Davi entrou na mente de Golias. Meu Deus. E Jesus quer entrar na mente deles. Por isso ele está calado. O sumo sacerdote fica nervoso, irmãos. O sumo sacerdote fica irado. Esse homem aí, está todo mundo blasfemando dele aí. Ei, rapaz, ei, moço. Estamos falando de um homem de mais de 70 anos, falando com um rapaz de 30 anos. Ei, homem de 30 anos naquela época era considerado moço, jovem, adolescente. Lembra-se, Isaac, quando foi ir subir o Monte Moriá com seu pai Abraão, Isaac não era uma criancinha. A Bíblia chama ele de moço, mas Isaac estava com 33 anos, a mesma idade de Jesus. Porque assim como Isaac subiu a montanha do sacrifício com 33, Jesus, o verdadeiro cordeiro, está subindo para ser crucificado e ser sacrificado por nós. Caifás chega diante de Jesus, tira o cabelo da face, puxa por trás e fala: ei, rapaz, tu não vai falar nada não? Você é o Filho de Deus, sim ou não? Jesus faz isso aqui, ó. Ele estava abaixado, sinal de humildade. Jesus levanta a cabeça pela primeira vez. Tem muita gente falando que você está de cabeça baixa, mas fica tranquilo, quando Deus levantar a sua cabeça, a glória dele vai brilhar no seu rosto. Quando Jesus levanta a cabeça, ele olha no olho do homem mais poderoso. Estamos falando de um homem de 30 e um homem de 70, mas o olhar de Jesus reflete o olho do próprio Criador do céu e da terra. E quando ele olha no olho de Caifás com 70 anos, entende que aquele olhar mostra ter mais experiência do que ele mesmo. Se Caifás fosse a fundo para enxergar o que aqueles olhos negros já tinham visto, Caifás veria que aqueles olhos não enxergaram somente 30 anos de vida. Aqueles olhos viram os céus e a terra sendo formados. Aqueles olhos viram Adão, viram Moisés, viram o mar vermelho se abrir. Aqueles olhos viram muitos homens se levantarem e caírem. Aqueles olhos eram os olhos do próprio Criador dos céus e da terra. Então, glória pelo amor de Deus. É você ou não? Jesus levanta a sua cabeça, glória a Deus, olha nos olhos e fala assim: você que está dizendo. Jesus é fora do céu. Tu és o Filho de Deus, sim ou não? Jesus levanta e fala: tu dizes. Quem está dizendo não sou eu, é você mesmo. Estou profetizando que o seu próprio inimigo vai proclamar quem você é diante de Deus. Tu dizes. Caifás se revolta e grita: blasfêmia! Tira a sua capa e rasga a sua capa. Saiu de trás do escudo, perdeu aquela batalha. Um homem dos servos, dos menores dos 70, chegou diante de Jesus e deu um soco na cara de Jesus. Quando Jesus está se recuperando do atordoamento, outro homem, mais novo que ele, mais velho que ele, chega e dá outro soco na cara dele. E Jesus olha para aquele homem e diz assim: se eu fico calado,
Vocês acham ruim, mas se eu falo, vocês me ferem. Eu estou dizendo que a pressão que você vai passar é essa. Se você ficar calado, vão te perseguir. Se você falar, vão te bater. Porque o homem não tem piedade. Glória a Deus. Se pregar, isso está errado. Mas se não pregar, você está errado também. E aí? Jesus não tem medo. Ele olha e alguém diz assim: esse homem deve ser morto, porque ele acabou de dizer que ele é filho de Deus. Quem é Jesus? Jesus não é o filho de Deus, sim ou não? A causa de Jesus estar sendo julgado aqui é a causa do nascimento dele. Estou dizendo que para a pressão que você vai passar, não precisa de mais nada, a não ser você ser quem Deus chamou que você fosse. Para ser perseguido, basta você assumir o ministério que Deus te deu. No texto que nós lemos, Jesus agora está diante de todos aqueles homens zombados. Jesus soube lidar com todas aquelas pessoas que lhe estavam dando socos. Por quê? Porque, olha só, irmãos, porque a percepção de vida de Jesus não é a nossa. Jesus não via aqueles socos como ameaça. Jesus tinha uma capacidade de filtrar as coisas tão diferente, que ele não via aqueles agressores como homens truculentos e maldosos. Jesus via aqueles homens como pessoas inferiores e ignorantes. Por isso que Jesus facilmente conseguiria perdoá-los. Diante da cruz, o super-herói está no ápice da agonia, e ele vai gritar: Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quando ele grita isso, escuta isso daqui, aqui está oculto um dos maiores mistérios, que teólogo nenhum eu ouvi falar sobre isso, mas era uma cogitação daquela época. E o texto nos traz a entender que existiam coisas acontecendo por detrás das linhas bíblicas. Você lembra que Elias não morreu, sim ou não? Elias está vivo hoje, não sei com quantos anos, mas ele está vivo. A cogitação é que um dia Elias iria voltar. E quando Jesus grita Eloi, Eloi, quem estava de longe entendeu: ei, corre lá e põe algo na boca dele, que ele está chamando Elias. A reação de irem correndo com medo quer dizer que a promessa da vida de Elias era muito real para eles. E eu vou lhe dizer mais: deveriam mesmo ter medo da vinda de Elias, porque Jesus veio trazer misericórdia, mas Elias vai vir trazer juízo. Porque não sei se você sabe, Elias ainda vai voltar em um tempo breve, e ele proclamará a sua mensagem no mundo das lamentações. As nações em guerra vão ouvir um homem gritar e operando sinais e prodígios. Apocalipse 11 diz isso. E com Elias vai estar mais um, que eu não vou falar quem é, mas esse homem vai estar junto de Elias, e a Bíblia chama ele, você sabe de quê? As duas testemunhas, que ainda não morreram, mas vão morrer.
apedrejados em Jerusalém. Jesus olha para o céu e diz: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Esse é o maior milagre no ministério de Jesus. Conseguir perdoar alguém em uma situação daquela.